Saudações! Eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de História do Brasil nós falaremos sobre a colonização do Brasil. Eu desejo a todos uma boa aula e bons estudos. Senhores, vamos iniciar a nossa aula falando a respeito da chegada dos portugueses no Brasil. Pois bem, quando os portugueses eles desembarcaram aqui no Brasil, em 1500, eles não encontraram nem ouro e nem prata, como, por exemplo, os espanhóis encontraram no México e, posteriormente, no Peru. Então, acabou acontecendo, como o governo português ele não encontrou nem ouro nem prata no Brasil, de certa maneira, durante os 30 anos, as 3 primeiras décadas, ou os primeiros 30 anos após o descobrimento do Brasil, o governo português ele não tinha interesse no Brasil. Só que, para compensar, digamos, essa questão de riqueza, de geração de renda, os portugueses eles observaram que na costa do Brasil existia o pau-brasil. O pau-brasil, aquela madeira avermelhada, que era muito utilizado sobretudo, na fabricação de tintas, na utilização de medicamentos, dentre outras finalidades. E daí, no entanto, para preservar o controle sobre a extração de pau-brasil, o governo de Portugal ele manda construir feitorias para proteger a costa brasileira. Então, as feitorias eram armazéns fortificados para proteger a costa brasileira de um possível ataque de corsários de outras nacionalidades. E dentro desse processo, o trabalho, basicamente, de corte e transporte era realizado pelos indígenas. Então, os indígenas eles realizavam o corte e o transporte do pau-brasil até os navios portugueses. E, em contrapartida, os indígenas eles recebiam espelhos, tesouras e outros objetos. Essa troca da prestação de serviços que os indígenas prestavam para os portugueses, e em troca eles recebiam essas bugigangas, nós podemos chamar essa troca de escambo. Então, o escambo consistia na troca de serviços prestados em produtos de pequena utilidade. E daí, no entanto, acabou acontecendo que após esse período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, o rei de Portugal, na época Dom João III, ele começou a se preocupar muito com o Brasil. Por que ele começou a se preocupar muito com o Brasil? Ele percebeu que corsários de várias nacionalidades, principalmente os franceses, eles estavam aportando na costa brasileira e explorando o pau-brasil. Então, basicamente, como já em 1530 o comércio de especiarias já não estava dando tantos lucros para Portugal ele precisava de arrumar uma nova forma de geração de riqueza. Então, dentro desse processo, é aí que entra a colonização efetiva do Brasil. Então, para colonizar o Brasil de maneira efetiva, Dom João III, rei de Portugal, ele convoca um nobre de sua confiança, chamado Martim Afonso de Souza, e fica a cabo dele o processo de colonização do Brasil. Ok? Então, no próximo slide, nós vamos entender melhor o processo de colonização. Continuando, em 1530, o Dom João III ele organiza uma expedição colonizadora, e essa expedição colonizadora ela fica sob o comando de Martim Afonso de Souza, conforme eu havia dito no slide anterior,
E em 1532, no litoral paulista, Martim Afonso de Souza funda São Vicente, considerada a primeira vila do Brasil. E, consequentemente, após fundar essa primeira vila, o Martim Afonso de Souza, ele, segundo as orientações do rei de Portugal, ele decide, colonizar o Brasil através do sistema de capitanias hereditárias. Então, as capitanias hereditárias, conforme nós podemos observar, de acordo aqui com o mapa ao lado, foram 15 faixas de terra, na qual o governo de Portugal ele dividiu a parte do território brasileiro que pertencia a Portugal e entregou a nobres de confiança. Então, esses nobres eles passariam a ser chamados de capitães donatários. E daí, no entanto, esses capitães donatários, eles tinham direitos e deveres para com a coroa portuguesa. Tanto que, se nós observarmos este mapa, aqui nós temos a parte, segundo o Tratado de Tordesilhas, pertencentes a Portugal. Essa parte pertencente ela foi dividida em 15 faixas de terra, entregue a 15 homens de confiança do rei de Portugal. Dentre os deveres dos capitães donatários, eles deveriam, primeiramente, cuidar da defesa, impedir a tomada das capitanias por nações estrangeiras, em segundo lugar, expandir o catolicismo, porque nessa época, século XVI, a Europa ela passava pelo movimento da Reforma e a Igreja Católica havia organizado a Contra-Reforma, ou Reforma Católica, que ficaria a cargo dos jesuítas. E em terceiro, desenvolver a agricultura da cana-de-açúcar, porque a cana-de-açúcar era, na época, o principal produto rentável. Como inicialmente o governo de Portugal não havia encontrado metais preciosos no Brasil, o objetivo da colônia brasileira era produzir gêneros agrícolas, sobretudo a monocultura da cana-de-açúcar, para gerar rendas para Portugal. Porque nessa época predominava o Pacto Colonial. De acordo com o Pacto Colonial, a colônia fornecia matérias-primas para a metrópole e, em contrapartida, a metrópole fornecia os produtos manufaturados, sendo vetado o comércio da colônia com qualquer país além de sua respectiva metrópole. Ok? Só que os capitães donatários eles também não tinham apenas deveres, mas direitos dentro desse processo de colonização. Então, dentre os direitos, 5% no negócio do pau-brasil. Então, se na área, na capitania dele, houvesse pau-brasil, ele tinha direito a receber 5% do lucro. Ele tinha também como direito escravizar e vender os índios, cobrar impostos sobre rios e portos, fundar vilas e doar as chamadas sesmarias, que eram grandes propriedades de terra, a pessoas de sua confiança. E o donatário ele tinha um direito a uma grande sesmaria. Então a melhor área ficava para ele e as outras áreas ele dividia em lotes e arrendava para os trabalhadores livres. Só que inicialmente havia aqui, senhores, a questão da escravização dos índios. Só que posteriormente, com a vinda dos jesuítas para o Brasil, e mediante debates entre os jesuítas e os representantes do governo junto ao Papa, eles acabaram decidindo que os indígenas não deveriam ser escravizados, mas convertidos à fé católica. Porém, senhores, o sistema das capitanias hereditárias acabou fracassando. Por quê? Porque das 15 capitanias hereditárias, apenas 3 prosperaram. Então, das 15 capitanias, a capitania de São Vicente, a capitania de Pernambuco e, posteriormente, a capitania da Bahia, foram as únicas capitanias que prosperaram. Um dos
motivos que as outras capitanias elas não prosperaram foi porque, no caso, em muitas delas, muitos dos capitães donatários nem chegaram de fato a tomar posse dessas terras. E com isso, em algumas regiões em que houve tentativas de colonização, elas não foram possíveis devido às hostilidades indígenas. E daí, no entanto, o rei de Portugal resolve desenvolver uma nova forma para governar o Brasil. Então, em março de 1530, no caso, acabou acontecendo que o rei de Portugal ele resolveu, isso de fato, aproximadamente ali entre 1530 até 1549. Então vamos procurar simplificar. 1548. Então, em 1548, lá em Portugal, o rei de Portugal ele resolveu desenvolver uma nova forma de colonizar o Brasil. Então, no caso, o governo de Portugal teve a ideia de criar um governo geral. Porque durante o sistema das capitanias hereditárias, não existia uma autoridade representando o poder do rei de Portugal nas terras brasileiras. Então acabava acontecendo que, de certa forma, os capitães donatários faziam o que bem queriam e o que bem entendiam. Então, para fortalecer o controle real sobre a colônia brasileira, o rei de Portugal, em 1548, ele cria ali o governo geral. Então, em março de 1549, chega ao Brasil o primeiro governador geral. O nome dele era Tomé de Souza. E juntamente com Tomé de Souza vieram 3 oficiais. O capitão Mor, encarregado de defender o território brasileiro, o ouvidor Mor, encarregado de ministrar a justiça, e o provedor Mor, encarregado do recolhimento de impostos e das finanças. Então, em 1549, inicia-se o governo de Tomé de Souza. Ok? O Brasil ele teve 3 governadores gerais. Dentre os governadores gerais, nós podemos citar Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Posteriormente, o governador geral ele passou a ser chamado de vice-rei. Mas até aqui, nós chamávamos eles de governador geral. Então, o primeiro governador geral ele foi o Tomé de Souza. Tomé de Souza ele governou de 1549 a 1553. Basicamente, senhores, o Tomé de Souza ele foi responsável pela fundação da cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil, isto em 1º de novembro de 1549. Além disso, Tomé de Souza ele foi responsável por desenvolver a economia açucareira, construindo engenhos e iniciando o plantio da cana-de-açúcar, e ele introduziu as primeiras cabeças de gado no território brasileiro. Gado que seria utilizado sobretudo como força motriz dos engenhos de açúcar e também para o transporte, para a alimentação, a extração de couro, dentre outras finalidades. E daí, no entanto, durante o governo do Tomé de Souza, acabou acontecendo que, juntamente com ele, vieram mulheres, escravos africanos e também os jesuítas, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. Então, o objetivo dos jesuítas era catequizar as populações nativas, ou seja, os índios. Então, como eles iriam conseguir catequizar toda essa população? Eles criaram um sistema simples, objetivo e eficaz, um sistema
que inicialmente parecia ser muito complexo, mas foi um sistema que funcionou de maneira efetiva. Os jesuítas, eles fundaram colégios, geralmente em todos os núcleos de colonização, e a partir desses colégios eles iam educando basicamente, as crianças indígenas de acordo com a cultura europeia, com os valores católicos. E com isso eles começaram cada vez mais, a partir das crianças, converterem tribos inteiras. E logo depois, a partir desses colégios, foram surgindo as chamadas missões, que eram grandes aldeias fundadas e administradas pela Ordem dos Jesuítas. Ok? O segundo governador-geral foi o Duarte da Costa. O Duarte da Costa, ele governou dentre os anos de 1553 a 1558. Durante o governo Duarte da Costa, acabou ocorrendo conflitos entre índios e portugueses. Esse conflito ficou conhecido como Guerra de Itapuã, e é claro também que com essa Guerra de Itapuã acabou acontecendo que, devido ao seu poder de fogo, devido ao seu poder bélico, os portugueses facilmente venceram o conflito e aproveitaram a ocasião para escravizar os índios. Só que, porém, acabou acontecendo que os jesuítas que aqui estavam passaram a denunciar para o governo de Portugal essa escravização indígena. Então, com isso, acabou acontecendo conflitos com a Igreja Católica, conflitos com o clero. E com isso, basicamente, a Igreja Católica ela passou ali a, sobretudo, incentivar a libertação dos indígenas e a sua catequização, e, em contrapartida, eles incentivaram o tráfico de escravos africanos. Então, eles queriam libertar os índios e substituir a mão de obra escrava indígena pela mão de obra escrava africana. Ok? E, além disso, durante quase ali o auge do governo Duarte da Costa, ocorreu o início da invasão francesa no Rio de Janeiro, que foi os franceses de origem calvinista. Eles fundaram uma colônia situada na Baía de Guanabara chamada França Antártica em 1555. Então acabou acontecendo que, para que houvesse êxito nessa fundação dessa colônia francesa, os corsários franceses fizeram aliança com os indígenas da tribo dos Tamoios. Então, com isso, acabou acontecendo que o apoio indígena aos invasores acabou gerando uma hostilidade entre indígenas e, sobretudo, portugueses, e com isso acabou tendo uma guerra, um conflito entre ambas as partes. Sobre o governo Mendes Sá, ele foi responsável por governar o Brasil de 1558 a 1572, e durante o seu governo, basicamente, acabou culminando com as vitórias sobre os povos indígenas que estavam rebelados contra a dominação portuguesa, principalmente os tamoios, que eram aliados dos franceses. Posteriormente, após vencer a maioria das tribos indígenas, que eram, de certa forma, aliadas aos franceses, começa-se a guerra de expulsão dos franceses do litoral. Então, durante esse período do governo Mendes Sá, o novo governador ele buscou restabelecer o completo domínio português sobre a colônia. Então, com isso, basicamente, para que ele pudesse ter um controle maior, ele começou ali juntar cada vez mais as aldeias indígenas sob o comando dos jesuítas, formando as missões, a fim de reduzir os conflitos entre jesuítas e colonos. E, sobretudo, favorecer a integração dos índios à cultura portuguesa. E daí, no entanto, acabou acontecendo que
para que os portugueses pudessem vencer os franceses, foi necessária uma aliança do governo de Portugal com os jesuítas. Então, os jesuítas, principalmente o padre Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta, eles sempre ali procuravam interferir junto aos tamoios, procurando, né, o rompimento dessa aliança. Então, além disso, os reforços militares vindos de Portugal, comandados pelo sobrinho do governador Estácio de Sá, acabou, de certa forma, ali, né, culminando com a vitória. E a partir, né, desse processo de vitória, geralmente acabou ocorrendo aqui a fundação da cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, em 1565. E daí, no entanto, acabou acontecendo, né, que basicamente, já no final do governo Mendes Sá, que era para ser em 1570, o governo português havia mandado um outro governador para substituí-lo, só que, porém, acabou acontecendo, né, que, de certa forma, esse governador não chegou porque foi vítima de ataques dos piratas franceses. E 2 anos depois, em 1572, com 74 anos de idade, o Mendes Sá ele faleceu na Bahia. Então acabou acontecendo que, para evitar, digamos, novas ameaças, o rei de Portugal, temporariamente, ele resolveu dividir a administração brasileira em 2 partes, conforme nós iremos observar no próximo slide. Ok? Após a morte de Mendes Sá em 1572, o território brasileiro foi dividido em 2 governos. O governo do norte, com capital em Salvador, e o governo do sul, com capital no Rio de Janeiro. Só que logo depois, já em 1621, o governo de Portugal ele resolveu dividir novamente o território colonial em 2 áreas. O estado do Maranhão, com capital em São Luís, e o estado do Brasil, com capital em Salvador. Só que daí, no entanto, com a descoberta das minas de ouro em 1649 pelo bandeirante paulista Antônio Rodrigues Arzão, acabou acontecendo, né, que a região do atual estado de Minas Gerais acabou se desenvolvendo muito graças ao ciclo do ouro. Então, já no século XVIII, necessariamente em 1763, o rei de Portugal ele resolveu transferir a capital do território colonial brasileiro de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro por uma questão estratégica, ou seja, o Rio de Janeiro ficava bem próximo da região das Minas Gerais, o que, de certa forma, poderia assegurar um controle maior sobre a extração de ouro. As câmaras municipais. Bem, senhores, sobre as câmaras municipais, entende-se que elas eram órgãos responsáveis por administrar as vilas e as cidades brasileiras. Então, as câmaras municipais, como elas já seguiam o exemplo das câmaras portuguesas, só que em contrapartida não existiam os prefeitos, os alcaides. Então, geralmente elas eram administradas em grande parte pelos vereadores, que eram homens ricos e descendentes de portugueses. Esses homens ricos, eles eram chamados de homens bons. Então, geralmente, quem fazia parte do grupo dos homens bons? Grandes fazendeiros e proprietários de escravos. Então, os homens bons, eles decidiam sobre os impostos locais, a arrecadação, os salários dos trabalhadores livres e a conservação, limpeza das ruas. Então, geralmente, os principais cargos da administração portuguesa eram ocupados por portugueses nascidos em Portugal. No caso das elites locais, que eram os senhores de engenho, os ricos comerciantes e, sobretudo, os grandes proprietários de escravos, a eles, né, a única participação política que lhes era permitida era, no caso, o cargo de vereador nas chamadas câmaras municipais.
para concluir a nossa aula, nós vamos encerrar falando sobre o papel da Igreja Católica no processo de colonização. Então, acabou acontecendo, senhores, que no Brasil colonial, o governo e a Igreja Católica atuaram em conjunto, porque, basicamente, podemos afirmar que o núcleo das cidades brasileiras geralmente foi uma fortaleza, um forte, uma fortificação, representando o domínio do governo de Portugal sobre a área, e a Igreja Católica, símbolo da fé do povo português. Então, nós podemos dizer que, com essa aliança entre Igreja e Estado, a Igreja Católica ela exercia um certo controle sobre a vida social. Tanto que, basicamente, quem não participava da Igreja Católica, quem não era um católico atuante, basicamente ele era excluído da vida social. Então, até 1580, os jesuítas eles foram os missionários oficiais da colônia portuguesa. Então, cabia-lhes a eles a evangelização e catequização das populações indígenas e, sobretudo, a educação e escolarização de acordo com os padrões católicos. Só que após 1580, outras ordens religiosas entraram no território brasileiro, como a dos franciscanos, a ordem dos carmelitas, dos capuchinhos, dos oratorianos e beneditinos. Em grande parte, essas ordens religiosas elas se dedicavam ao ensino, à questão da educação. Ok? Bem, senhores, então por aqui eu encerro esta aula, espero que vocês tenham gostado e até o próximo encontro.